Olá a todos, eu sou o professor Lucas Tibúrcio e bem-vindo à nossa primeira aula. Primeiramente eu quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam e que curtiram nossa página. Nosso muito obrigado a todos vocês. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações e não esqueçam de deixar o seu like. Vamos iniciar nossa primeira aula com a frase de um filósofo irlandês chamado Edmund Burke. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta frase pode trazer várias reflexões para nossas vidas. Basta pensarmos nos dias atuais e já vamos encontrar várias reflexões sobre ela. Mas isso vamos deixar para o finalzinho da aula. Se você é daqueles que vive se perguntando por que eu devo estudar história, fique até o final desta aula, porque essa aula foi pensada justamente para você. Um historiador francês chamado Marc Bloch, um dos fundadores da Escola dos Análises, foi muito feliz em definir a história como a ciência dos homens no tempo. A Escola dos Análises foi um movimento historiográfico onde reuniu vários pensadores da época. Vimos que a história é a ciência do homem no tempo. Mas como definimos o tempo? Podemos achar muitas respostas para essa pergunta. Cada ciência vai ter sua definição. Para o historiador, isso não é diferente. O tempo também pode ter várias definições. Vamos à reflexão de Santo Agostinho de Hipona, doutor da Igreja. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, não sei. O tempo está definido como a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, os anos, os dias, os séculos. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto que é empregada. Sendo assim, vamos trabalhar no momento com esta definição. Para nos localizarmos em um momento da história, usamos termos que nos remetem a determinado período, como por exemplo, Idade Média, que nos dá a ideia do período entre os anos 476 a 1453. Em grosso modo, podemos dizer que é uma forma de nos acharmos dentro da história. Assim podemos dizer que o tempo ou período histórico que estamos vivendo no momento chamamos de contemporâneo. Benedetto Grossi, um filósofo historiador e grande influenciador de outros intelectuais italianos, ensinou-nos que toda história é contemporânea. Então chegou a hora de fazermos algumas perguntas. O que há de passado no presente? Podemos responder da seguinte forma: tudo resulta da ação do homem no passado. Então, em que medida o futuro é condicionado pelo passado? Meus amigos, uma ação sempre vai resultar em uma reação. Então, agora podemos definir para que serve a história. A história serve para estudar os acontecimentos do passado, refletir sobre eles no presente e aplicar de uma melhor forma esse conhecimento do passado para um futuro melhor. Deu para entender? Vamos repetir. Para que serve a história? Para estudar os acontecimentos do passado, refletir sobre eles no presente e aplicar de uma melhor forma esse conhecimento do lado passado para um futuro melhor. Então agora vamos à pergunta que vale 1 milhão e que todo professor de história já respondeu ou vai responder um dia. Professor, para que eu tenho que estudar história? Estudamos história, meus queridos, principalmente para poder criar uma cidadania. É isso mesmo. Estudamos história para principalmente poder criar uma cidadania. E o que é ser cidadão? Nos dias atuais, podemos dizer que ser cidadão
é lutar por nossos direitos e respeitar os direitos do próximo. Em outras palavras, é submeter-se a direitos e deveres. Vamos lembrar novamente, é lutar por nossos direitos, mas nunca esquecendo de respeitar o direito do próximo. Vamos então ao início da história. A história dentro da história. História ela vai fazer referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A história vai ser a ciência que estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, dando-lhe a possibilidade de conhecer a própria realidade. Podemos ver claramente que não vamos estudar em história o passado das montanhas, dos vegetais ou dos animais, mas sim do próprio homem, melhor dizendo, do homem no tempo. Vamos conhecer agora uma figura chamada Heródoto. Ele é considerado o pai da história, tendo em seu currículo a narração das guerras médicas. Uma guerra travada entre gregos e persas, que aconteceu no século V a.C. Entretanto, vamos conhecer essa outra figura, que será Tucídides, o primeiro a aplicar um método crítico, como o cruzamento de dados e o uso de diversas fontes diferentes. Ele narrou a Guerra do Peloponeso, que aconteceu entre 431 e 404 a.C. Uma guerra travada entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Gente, vocês podem ter percebido aí que eu falei entre 431 e 404 antes de Cristo. Eu não estou ficando maluco, tá, gente? Fique tranquilo. Vamos entrar mais sobre o assunto de séculos. Vamos aprender a ler e conhecer os séculos. Mas, a princípio, já vou adiantar. Século antes de Cristo, lemos de trás para frente. O estudo histórico começa quando o ser humano encontra os elementos de sua existência nas realizações de seus antepassados. Esse estudo, no ponto de vista europeu, está dividido em dois grandes períodos: a pré-história e história. História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira. O historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre o acontecimento investigado. Fazer história é buscar informação do passado para explicar aos povos atuais o que aconteceu, como era o cotidiano das pessoas, o que sabiam, o que faziam e até mesmo no que acreditavam. Para termos acesso hoje às fontes históricas, devemos ir a museus, igrejas, bibliotecas, galerias de artes e até mesmo universidades. Assim, até mesmo o público que não trabalha com história pode ter acesso às informações e entender, mesmo que de forma simples, como era o cotidiano das pessoas e os costumes de determinados povos em determinada época. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de ir aos museus, de ir a galerias de artes e até mesmo às igrejas. Ali encontra arquiteturas antigas, esculturas antigas que você pode estar analisando e avaliando como esses povos faziam. Vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado a vocês que nos acompanharam até o final, que dedicaram seu tempo para estar junto com a gente nesse conhecimento. E se você quiser, pode estar acompanhando pelo Facebook, Instagram e Twitter. Aqui na descrição eu vou deixar todos os links para você acompanhar. Também temos o nosso aplicativo pela Google Play, onde você pode estar baixando totalmente de graça e acompanhar todo o conteúdo do nosso site www.ahistoriadentrodahistoria.com.br. Ali você vai poder encontrar conteúdos sobre diversas matérias,
onde você pode estar melhorando cada vez mais o seu conhecimento e também pode estar se divertindo com nossos quiz. Respondam e coloquem nos comentários seus resultados, para que a gente possa estar sabendo como nós estamos alcançando o seu conhecimento. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até breve!